Senhores julgadores, doutor defensor, a quem cumprimento pela seriedade, pelo zelo, pela competência na defesa da Fundação Butantan, aliás, na defesa de todos os seus constituintes, como sempre acontece aqui no Tribunal de Contas. É uma honra tê-lo aqui conosco. Mas quero dizer que, apesar do brilho da sustentação oral da defesa, o MPC insiste na reprovação desses demonstrativos. E eu começo com uma introdução no seguinte sentido: faz muitos anos que eu venho estudando a relação fática entre a Fundação Butantan e o Instituto Butantan, e no começo eu me preocupava em tentar inserir esse modelo de atividades, de relação jurídica, de relação fática, em algum conceito jurídico válido do ordenamento. Perdi tempo com isso, quebrei a cabeça com isso e desisti. Porque quanto mais eu estudo e quanto mais eu conheço essa relação entre a Fundação e o Instituto Butantan, eu mais me convenço de que isso é absolutamente inconstitucional, de que nós não vamos conseguir jamais classificar isso em uma categoria jurídica válida. O Instituto Butantan, por exemplo, é hoje o maior produtor de imunobiológicos do Brasil. Ele, no entanto, é uma UGE, é um órgão da Secretaria da Saúde, não tem nem personalidade jurídica. E, como a defesa bem ressaltou, o Instituto Butantan promove atividade econômica, é o Estado intervindo na economia diante da concorrência de grandes empresas do setor farmacêutico. E quando o Estado atua na economia, como é que ele deve fazer? Por intermédio de uma estatal, por intermédio de uma sociedade de economia mista, não por meio de um órgão, de uma UGE, que nem personalidade jurídica tem. E aí surge a fundação, que também fundação não é. Porque o que é fundação? Fundação é um patrimônio dedicado a uma finalidade, ao conceito do Código Civil. Em 1989, grandes professores da Faculdade de Medicina, grandes professores, Aristodemo Pinotti, Adib Jatene, Isaías Ró, por meio de uma escritura pública, fizeram uma doação de cruzados novos para constituir a Fundação Butantan. Patrimônio incipiente, pequeno, que jamais chegou a ser o suficiente. Então, o que nós temos ali é uma associação privada, uma associação de professores e de cientistas, uma associação sem fins lucrativos. Agora, como é que uma associação sem fins lucrativos, no exercício de 2018 que nós estamos examinando, faturou, faturamento bruto, 1.796 bilhões de reais? Quer dizer, como é que uma associação sem fins lucrativos, eu fico preocupado até com a tributação disso. Uma associação sem fins lucrativos, vendendo vacinas e soros para o governo federal, faturou 1.796 bilhões de reais. Isso antes da Covid. Estamos falando das contas de 2018. Nós ainda vamos examinar as contas de 20, 21 e 22. Uma associação privada sem fins lucrativos que tem 1.531 empregados. Olha a folha de pagamento. 1.531. Nesse exercício, foram dispendidos com folha de pagamento 172 milhões. Uma associação sem fins lucrativos. E uma associação que foi crescendo, crescendo, crescendo dentro do Instituto, e naquele complexo Butantan, quem dá as cartas é a Fundação. Quem manda é a Fundação. Quem gere o dinheiro recebido do governo federal e depois aplica no Instituto é a Fundação. Então, esse crescimento da Fundação, e aqui eu já quero passar para o relato fiscalizatório, o primeiro apontamento, nós temos a violação da regra do concurso público. Porque com essa hipertrofia da Fundação, o Instituto parou de fazer concurso. Existem 1.531 pessoas trabalhando como empregados no Instituto, nas instalações do Instituto, no endereço do Instituto, desenvolvendo vacinas e produzindo vacinas. Então, o Instituto não faz mais concurso. É aquilo que o relato fiscalizatório chamou de confusão administrativa e de pessoal. Essa mistura entre o público e o privado, que nós já não sabemos onde começa o público e onde começa o privado. E aí nós temos um aspecto
que eu insisto, já é a segunda sustentação oral que eu faço nesse sentido, de que nós precisamos chamar a Secretaria da Saúde à responsabilidade para que ela passe a fazer os concursos, porque a Fundação está servindo como um instrumento, como um braço da administração pública para recrutar, contratar e remunerar mão de obra profissionais que trabalham dentro do Instituto. Isso é inconstitucional, evidentemente. A Secretaria da Saúde tem que ser chamada à responsabilidade. E, além disso, um outro aspecto que eu quero destacar a Vossas Excelências é o fato de que essa despesa com pessoal não está entrando nas contas do Estado. A lei de responsabilidade fiscal, nós estamos ocultando essa despesa com pessoal. Essa despesa com pessoal, tanto da Fundação Butantan, como, por exemplo, da Fundação Faculdade de Medicina, tem que ser lançada na despesa de pessoal do Estado de São Paulo. Não é possível que nós aceitemos que uma instituição privada remunere tantos empregados, tamanha folha de pagamento, e isso não seja lançado nas contas do Estado. Nós estamos deixando de aplicar a lei de responsabilidade fiscal. A outra questão é o teto remuneratório. Nós, como bem sabemos, quer dizer, quando interessa para a Fundação nos diz: eu sou instituição privada, eu fui criada por particulares, eu não recebo recursos públicos, eu estou alheia à estrutura do Estado. Mas, por outro lado, a Fundação Butantan, quando interessa, ela ocupa as instalações do Instituto Butantan. Ela está instalada na Avenida Vital Brasil, 1500, Butantan, que é a sede do Instituto. Ela faz uso do nome do Instituto Butantan. Vamos notar que, inclusive, não é nem fundação de apoio ao Instituto Butantan. Ela mesma se atribui o título de Fundação Butantan, aumentando a confusão. Quando interessa para a Fundação, ela negocia com o governo federal e recebe os recursos federais em nome do Complexo Butantan. Esse dinheiro ingressa nas contas da Fundação e, antes de ela aplicar esse dinheiro no Instituto, porque é o dinheiro do Instituto, ela pega e remunera os seus profissionais acima do teto. É associação privada? É. Mas o recurso é público, veio do governo federal e o termo de convênio exige que esse dinheiro seja aplicado nas contas do Instituto. Mas antes de fazer a aplicação prevista no convênio, eu vou remunerar os meus empregados acima do teto. Vamos aceitar isso? Nós vamos tolerar que dentro do Instituto Butantan uma parcela de empregados estejam ganhando acima do teto, enquanto outra categoria tem que estar submetida ao teto? Quando nós temos essa confusão entre o público e o privado? Quero mencionar também que, nesse exercício de 2018, o superintendente-geral teve um acréscimo remuneratório da ordem de 70,64%. O diretor-presidente, 124%. Muito acima da inflação, muito acima do que os servidores públicos do Instituto Butantan receberam. Também, sob o argumento de que a Fundação Butantan é alheia à estrutura do Estado, a Fundação Butantan não divulga a remuneração dos seus empregados. Ou seja, dentro do Instituto Butantan, do Complexo Butantan, aqueles empregados da Fundação não têm o seu holerite divulgado nos sites da Fundação. Ou seja, a transparência não atinge a Fundação. Todos nós temos a nossa remuneração divulgada. No entanto, os empregados da Fundação Butantan não estão submetidos a esse tipo de tratamento. Um outro exemplo dessa inusitada relação entre o público e privado, a fiscalização bem identificou que a Associação dos Servidores Públicos do Instituto, uma associação de classe, contratou com a AMIL um plano de saúde para seus servidores, seus integrantes. Só que a remuneração desse plano de saúde é feita pela Fundação. Então, existe um contrato entre a Associação de Servidores e a AMIL, mas quem paga a remuneração, o plano de saúde dos servidores do Instituto é a Fundação, por intermédio de um convênio entre a Associação de Servidores e a Fundação. Ou seja, mais uma vez, o dinheiro entra do governo federal nas contas da Fundação e, antes de aplicar no Instituto, antes de dar destinação final para esse dinheiro, a
o gestor da fundação resolveu pagar o plano de saúde dos servidores do Instituto. Quer dizer, é justamente a facilidade, né, de ser gestor do dinheiro público. O dinheiro que nós fiscalizamos e controlamos, e não vamos admitir uma situação dessa. Quer dizer, criou-se toda uma formalização jurídica, na verdade pseudo-jurídica, para dar ares de validade a esse tipo de relação, mas estávamos beneficiando, custeando o plano de saúde de servidores, quando, se nós perguntarmos para todos os outros servidores da Secretaria da Saúde, certamente não tinham o mesmo benefício. Então, já faz anos que nós estamos nos deparando com essa confusão administrativa e com esses deslizes na gestão dos recursos públicos do Instituto, em nome da ciência, do progresso, do desenvolvimento, mas nós temos que impor limites a isso. Então, o MPC, acompanhando toda a instrução, insiste na reprovação dos demonstrativos de 2018 da Fundação Butantan. Muito obrigado.